noite, povo de Deus, na paz do Senhor, amém? Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui na casa do Pai, para juntos engrandecermos, adorarmos e louvarmos somente Ele que é digno de toda a honra, glória e toda a adoração, amém? Graças a Deus, você que está aí no teu lar, na tua casa, vamos juntos, dizer com os nossos lábios, com a nossa vida, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, amém? Aleluia. Vamos entrar na palavra de Deus. Eu gostaria que desde já nós nos posicionássemos para nós orarmos, amém? Os irmãos que estão aqui nos auxiliando nessa live, vamos nos colocar de pé, o grupo de louvor. Agradecer a todos que estão nessa live conosco, acompanhando. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração, amém? O nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de bondade e é um Deus de amor, amém? Creio eu que se o apóstolo Paulo pudesse ter os recursos que nós temos hoje no século que nós vivemos, eu creio que não só ir alcançar um continente como ele alcançou, mas eu aposto que ele ia alcançar o mundo, porque com os recursos que nós temos hoje, cabe a nós fazermos uso dessa tecnologia, amém, para estar alcançando os corações e levando a preciosa palavra de Deus a cada lar, a cada vida, amém? Nós sabemos que o Evangelho de Cristo está sendo pregado, está sendo anunciado, isso é muito bom, é poderoso, faz parte da nossa vida cristã, amém? Nós temos que fazer o que Jesus nos mandou fazer, ide, pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então nós estamos cumprindo, com o nosso chamado, cumprindo com o propósito que o Senhor colocou em nossas vidas, amém? Quero também fazer um convite a você que está com o seu ministério parado, com a sua vida estacionada. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Não pare, não desanime, se levante. Deus tem obra na tua vida, Deus tem propósito na sua vida, amém? E eu creio que muito mais Ele ainda há de fazer para a glória do Senhor Jesus, amém? Gostaria de estar fazendo uma oração juntamente com os amados. Você aí no teu lar, na tua casa, pega comigo aí, vamos unir a nossa fé, unir a nossa vida nesta comunhão. A Bíblia diz que quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Quero fazer um convite para você, compartilhe, abra uma sala, compartilhe com seus amigos e vamos junto nessa obra, não parar, vamos junto, na caminhada com Cristo, e não podemos retroceder, não podemos parar, amém? Se não me falha a memória, foi lido aqui, que o justo viverá pela fé. Isso mesmo, foi lido? Qual que foi lido aí? Foi lido, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, foi isso, Hebreus, a minha alma não tem prazer nele, amém? Então é isso mesmo, o Senhor não terá prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam, amém? Você não é daqueles que retrocedem, você não é daqueles que voltam para trás, mas você é daqueles que avançam, amém? Então vamos avançar em oração. Glorioso Deus, Pai, nós te amamos, nós te adoramos nessa noite, te glorificamos, meu Senhor, porque sabemos em quem nós temos crido, sabemos onde está o depósito da nossa fé, sabemos aonde a nossa vida está depositada, Pai. Por isso eu quero te adorar, por isso eu quero te engrandecer, por isso eu quero te louvar, meu Senhor, te pedir a tua bênção para os corações, te pedir a tua bênção para estes lares, para estas famílias que desde já estão nesta live, estão, meu Deus, com o coração em um único propósito, numa certeza, ó meu Deus,
de que nós vamos juntos para o céu e de que nós não abrimos mão da herança que foi, meu Deus, proporcionada aos teus filhos, ó Deus. Nós sabemos que nós temos uma herança, recebemos o poder de sermos chamados filhos e filhas, portanto nós queremos estar, ó Pai, cumprindo com o nosso chamado, cumprindo com o propósito que o Senhor colocou em nossas vidas. Desde já eu te peço a tua bênção para a tua igreja, para não só este lugar, mas também para os corações que neste momento estão nos ouvindo, estão nos assistindo, homens e mulheres que neste momento, Pai, estão voltados com o coração para ouvir a Tua palavra, e eu creio que o Senhor tem uma palavra de vitória, eu creio que o Senhor tem uma palavra de motivação, eu creio que o Senhor tem uma palavra de levante, uma palavra que vai fazer, meu Deus, este homem, esta mulher, se colocar de pé, se posicionar, porque o Senhor tem promessas para realizar, para fazer na vida desta pessoa. Por isso, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa, derrama a tua graça, derrama do teu poder, derrama da tua glória, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, você que está aqui comigo, e você no teu lar, na tua casa, onde quer que você esteja aí, ligadinho conosco, também pode sentar, porque eu creio que o nosso Deus tem promessas para nossas vidas, amém? Então, como é hoje, nós intitulamos Culto da Família, nós tratamos, é claro que tem muitas coisas para nós falarmos, mas o objetivo, né, principal é trazer a família para mais perto de Cristo, para mais perto do nosso Deus, né? Eu poderia dizer que você teria que colocar um lema na sua família, né? O lema da minha casa é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O lema você tem que ter um lema, você tem que ter uma frase que traz a tua família para perto de Cristo, uma frase que venha confessar que você serve a Deus, amém? A minha família no altar do Senhor, né? A minha família servindo a Deus, ou seja, você precisa confessar com os teus lábios que a tua casa pertence ao Senhor, que a tua família pertence ao Senhor, amém? Você precisa decretar isso na terra, você precisa confirmar isso na terra, amém? Se esse é o desejo do teu coração, então você precisa colocar essas palavras, né, como vida no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, irmão, ele é mais palpável do que o mundo material, se você não sabia, né? Porque Deus, ele traz à existência aquilo que não existe, amém? Ele chama as coisas que não existem como se já existissem. Então eu quero dizer para você que existem coisas no mundo espiritual que elas já existem, nós só precisamos chamar a existência para que elas se materializem em nossa vida e nós possamos usufruir. Porque a Bíblia diz, né? Se quiseres e me ouvires, comerás o melhor desta terra. Amém? Graça seja, glória seja o nome, graça seja, né, dada a este Deus maravilhoso. Eu quero trazer aqui um exemplo, quero falar um pouco sobre crises, né? Crises familiares, na família, na verdade. Nós estamos vivendo um tempo onde é muito comum famílias estarem enfrentando dificuldades, crises, né? E essas dificuldades e essas crises, elas têm como objetivo tirar, né? Usurpar ou tirar a família do altar, amém? O objetivo do inimigo é tirar a tua família do altar de Deus. Nós sabemos que uma família no altar de Deus, ela é uma arma na mão do Senhor, amém? Nós sabemos que no Novo Testamento nós vamos entender, à luz da Bíblia, que quando a nossa vida está no altar do Senhor, nós nos tornamos igreja, e como igreja nós nos tornamos uma ameaça para o inferno. Sabemos que Satanás, ele vai tentar, sempre tentou, sempre tentará destruir os lares, destruir as casas, destruir as famílias, mas eu quero trazer aqui a luz da Bíblia para você e mostrar as diversas áreas que Satanás tem
né, tentado destruir famílias, tentado destruir as casas e os lares, amém? Quero trazer a exemplo sobre o nosso patriarca Jó, e falar um pouco sobre as suas aflições, trazer alguns ensinamentos e mostrar o que nós podemos tirar de lição através da vida deste grande homem, que foi intitulado por Deus como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Lembrando a você que as aflições do livro de Jó, né, o livro de Jó, ele fala muito conosco, e uma das principais coisas que o livro de Jó nos ensina é que estarmos sendo pessoas íntegras, retas, sinceras, temente a Deus, ou seja, pessoas temente a Deus também são afligidas, também são atacadas, né? Então nós vamos entender um pouco sobre essa questão, mas eu quero trazer uma leitura aqui então, livro de Jó, capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer, eu quero ler a parte do capítulo 1 e uma partezinha do capítulo 2. Ou melhor, desculpe, uma parte do capítulo 1 e depois tem a segunda parte do capítulo 1. Mas a primeira capítulo de número 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. É verdade? Quero pular um pouco agora, né? Versículo de número 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Foi uma pergunta que quer dizer, é claro, né? Ele teme, é claro que ele teme a Deus, porque ele te serve pelo que o Senhor dá a ele, né? Em outras palavras, ele serve ao Senhor em vão, ele teme ao Senhor em vão. Aí versículo 10: acaso não o cercaste com sebe, ou seja, com uma cerca, e ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Neste momento, a Bíblia vai nos dizer que se inicia um processo de aflição, um processo de sofrimento na vida do homem, do homem chamado Jó. Por quê, amados? Porque, como você viu aqui entre o diálogo, né, entre os filhos de Deus vieram juntamente com eles Satanás questionar a Deus, né? E Deus então diz para Satanás: você já ouviu falar, ou já observou o meu servo Jó, né? Aí Deus intitula este homem como homem temente, reto, íntegro, que se desvia do mal, não é verdade? E então Satanás, ele questiona a Deus acerca da integridade de Jó, dizendo: olha, Jó só serve ao Senhor porque o Senhor cerca-o de bens. Amém? Então aqui o desafio de Satanás, né, com o Senhor era que, dizendo que Jó só serve a Deus porque o Senhor tem para oferecer a ele algo, né? E nós vamos entender um princípio maravilhoso da palavra. Primeira coisa que você e eu precisamos entender: Deus conhece a nossa vida, né? Deus conhece a nossa história.
Deus conhece a nossa estrutura, né? Como dizia lá no livro de Salmo 103:14, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, vento que passa e não volta. Então Ele conhece a nossa vida. Outro princípio que a gente vai entender dentro do livro de Jó é que Satanás, ele não conhece a profundeza do nosso coração, assim como Deus conhece. Então, o nosso Deus é o único. Por quê, irmãos? Porque Deus é o autor da nossa vida, da nossa existência. E como sendo o autor da nossa vida, foi Ele quem nos fez e não nós. Então nós sabemos que se Ele nos fez, Ele é o nosso projetor, Ele quem nos projetou na terra. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe sobre as suas fraquezas, Ele sabe sobre os seus limites. Ele conhece as suas dificuldades. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até onde você pode chegar. Então Deus, Ele conhece muito bem o limite da tua vida e sabe muito bem até onde você pode ir com a sua vida. Foi por isso, irmãos, foi um dos motivos que Deus disse para ele: então pode tocar nele, mas, ou melhor, pode tocar em tudo que ele tem, mas não nele, porque Deus conhecia a integridade de Jó e sabia que Jó não servia a Deus pelo que tinha, mas pelo que Deus era. Lembrando a você que o livro de Jó, amados, é um dos livros mais antigos da Bíblia. Nós vamos saber que o livro de Jó está registrado como um dos livros do patriarcal, ou seja, o livro mais antigo registrado na Bíblia é o livro de Jó. Vem antes da lei, vem antes de muitas coisas, né? Então, alguns dizem que ele é contemporâneo de Abraão, entre outros patriarcas. Mas a gente vai ver que o livro de Jó, como sendo o livro mais antigo da Bíblia, você vai perceber um detalhe muito interessante, né? No decorrer da leitura, você vai perceber que Jó vai dizer para Deus, lá no finalzinho: antes eu ouvia falar, mas agora eu conheço. Porque ao ponto em que Jó foi tendo um relacionamento com Deus ao longo da sua história, ele foi percebendo quem Deus era de fato. Porque quando nós lemos o livro de Jó, nós precisamos atentar para um detalhe muito interessante. Eles não tinham no Antigo Testamento a noção sobre céu e inferno. Achavam que todas as pessoas que morriam iam para um lugar só. Então eles não tinham essa ciência, ou seja, esse saber de entender sobre céu e inferno. Então, por isso que morreu, acabou. Não tinha esse conhecimento, né? Mas a gente vai ler e vai entender algumas coisas, como por exemplo, uma das intitulações até hoje, quando você fala sobre aquele ditado: você tem paciência de Jó. E realmente, irmãos, a paciência desse homem, quando você pega lá, por exemplo, em Tiago, né? Lá no livro de Tiago, por exemplo, quando vai falar sobre a paciência dele, lá em Tiago capítulo 5, versículo 11, o Tiago vai falar sobre Jó, quando ele diz assim: tendes ouvido a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, Tiago, ele faz lembrança, ele faz menção de que Jó era um homem paciente, e pela sua paciência, né, e pela sua perseverança, e pela sua credibilidade que ele tinha em Deus ainda, conservava a sua esperança, a sua fé em Deus. Deus, ao final da sua história, a gente vai ver lá no último capítulo, que Deus restitui, né, Deus muda o cativeiro dele, Deus transforma a vida dele. Lembrando a você, amados, que quem lê a história de Jó vai achar que Jó sofreu durante décadas, durante anos. Eu quero lembrar a você que há estudos dizendo que Jó sofreu por cerca de quase um ano. Então o sofrimento dele não durou um ano. Então tudo aconteceu de forma uma coisa atrás da outra. Se você pegar comigo no capítulo 1 e o versículo 13, você vai ler o seguinte: ali vai começar as suas aflições. E aqui que eu quero começar com você a
a fazer-nos, a gente a entender sobre as 5 áreas da nossa vida, aonde o inimigo age para que a nossa estrutura espiritual seja abalada. Então a nossa estrutura espiritual, irmãos, ela se abala mediante 5 áreas. E eu encontro essas 5 áreas muito claramente no livro de Jó, entre outros livros, entre outras personalidades da Bíblia, mas mais precisamente no livro de Jó é muito claro isso, é muito nítido isso. Lembrando a você que não foi Deus quem incitou Jó, não foi Deus quem afligiu Jó, mas foi o diabo, foi Satanás. Pois diz lá no livro de Tiago que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então nós vamos entender que tudo que é de bom vem de Deus, mas tudo que é de ruim, de mal, vem do diabo, de Satanás. Quando Satanás se apresenta para Deus, ele reivindica o seu direito de ser dono. A partir daquele momento, quando Adão e Eva, lá no livro de Gênesis, eles pecam, eles entregam a autoridade para o diabo. Sendo assim, o diabo, quando ele chega diante de Deus, ele, como se diz, ele reivindica, porque era como se fosse um tribunal naquele momento, ele reivindica o seu direito. Então ele diz assim, é claro que ele disser, é claro que ele é um homem íntegro, um homem reto, porque o Senhor cerca ele de bens. Você vai ver uma palavra escrita, que você leu aqui comigo, a palavra está ali no capítulo 1, versículo 10, que se chama Sebe. Sebe significa cerca. Então Deus cercava Jó, e porque Deus cercava Jó, Satanás não tinha como penetrar na vida dele. Então naquele momento Satanás reivindicou o direito, porque afinal de contas, quando ele adquiriu a chave, ou quando ele adquiriu o direito, né, de ser o príncipe deste século, né? Porque a Bíblia diz lá no livro de Coríntios que Satanás é o Deus deste século. Quando ele se tornou o Deus desse século? Quando o homem e a mulher pecaram lá no jardim do Éden, eles deram o direito ao diabo de se tornar o Deus deste mundo, né? Lembrando a você que o homem era para ser, né, o Deus deste mundo. O homem e a mulher era para reinar neste mundo. Mas Satanás, porque o homem e a mulher abriram mão desse direito, então Satanás se tornou o Deus deste século, cegando o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas a gente sabe, irmão, que quando Satanás, ele faz, né, quando ele engana Eva, quando o homem e a mulher pecam, entregam o direito, né, sobre a terra, nós vamos ver que Satanás estava ali com seus planos, achando que estava tudo acabado, exterminado, achando que o plano de Deus estava destruído. Mas Deus olha para a serpente, olha para o diabo e diz assim: olha, da semente da mulher virá um que pisará na sua cabeça. Amém? 2000 anos atrás, isso ocorreu na cruz do Calvário, quando Jesus diz: está consumado. Naquele momento, irmão, ele desce ao inferno, toma a chave do diabo e então pisa na cabeça daquela serpente que outrora havia enganado o homem, e ele toma o direito e entrega esse direito para a igreja. E hoje, ali no capítulo 16 do livro de Mateus, onde Jesus está diante dos discípulos, ele diz: vocês é a minha igreja, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não mais prevalecerão contra ela, porque eu darei a chave do reino do céu, e o que você disser na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, nós temos hoje a chave, irmão. Então nós hoje temos condições de estarmos resistindo ao diabo, como dizia Pedro na sua carta, para que ele venha fugir de nós. Mas eu quero trazer para você as áreas onde Satanás agiu na vida dessa família para destruição. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 13 do livro de Jó: sucedeu um dia em que os seus filhos, suas filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito, que era de costume. Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas passeam junto a eles. De repente,
deram sobre eles os sabeus, né? Era um povo hostil, povo inimigo, e os levaram e mataram os seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. O mensageiro veio e disse: olha, estavam lá os seus filhos, e estavam os bois pastando, estavam as jumentas, e de repente veio os sabeus e roubaram as suas jumentas, roubaram os seus bois. Lembrando a você, irmão, que é muito importante a gente entender que a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem rico, e um dos homens mais ricos do Oriente, né? Como que pode ser rico tendo boi e jumenta? Irmãos, se você contextualizar, você vai entender o que eu estou dizendo. Bois serviam para quê? Para lavrar a terra, né? Bois serviam para quê? Para o abate, para o consumo também, né? Então, Jó, ele tinha o quê? Ele tinha uma fazenda de bois. Jumentas serviam para quê? Jumentas, elas eram usadas para carregar cargas. Lembrando também que Jó tinha camelos, né? Faz questão de dizer que ele tinha 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era numeroso o pessoal ao seu serviço, né? Há quem diga que as suas ovelhas, né? A gente sabe que ovelha, eles tiram a lã, fazem ali, então, uma empresa de lã, né? Onde fazia muitas coisas com a lã, que a gente sabe hoje que a lã é usada para muitas coisas, roupas, entre cobertores, entre outras coisas, né? Então, Jó, ele tinha o quê? Ele tinha uma grande indústria, né? Se fosse contextualizar hoje, a gente vai entender que era um homem muito rico. Por quê? Porque ele vendia, comprava, era um homem muito rico. Por causa disso, Deus prosperava muito Jó. Jó era um homem muito próspero, muito rico. E a Bíblia diz, irmãos, que os seus bois estavam pastando, as suas jumentas passeavam junto a eles. De repente vieram os inimigos, roubaram. Então agora ele já não tinha mais os bois, já não tinha mais as jumentas, e agora não tinha mais como lavrar a terra, não tinha mais como, né, ou seja, havia um grande desfalque na sua empresa de bois. A Bíblia diz que logo após esse homem ter trazido essa notícia, a Bíblia diz que falava ele ainda, versículo 16, quando veio um outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei. Imagine, caindo, né, fogo do céu em cima da sua indústria teceleira, ou seja, do lugar onde ele tinha as ovelhas, do confinamento onde ele tinha as ovelhas, destruiu a indústria deles. Ou seja, aquele homem acabou então perdendo não só os bois, não só jumentas, mas também as suas ovelhas, né? Fonte de alimento, fonte de emprego aos seus funcionários. Versículo 17, falava este ainda quando veio outro e disse: olha, dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e levaram e mataram os seus servos ao fio da espada, só eu escapei para a nova. Os camelos serviam para quê? Para meio de transporte. Então imagine hoje uma grande frota e de repente elas serem roubadas, serem levadas. Então, como se hoje, né, se Jó vivesse no dia de hoje, Jó era um homem onde ele tinha uma grande frota de veículos, onde ele alugava, vendia, comprava, era um grande empresário. Se a gente fosse contextualizar, a gente via que era um grande empresário. Então, a primeira área, irmão, a primeira área que eu vejo na vida de um homem, aonde a sua estrutura começa a se abalar, é a área financeira, a área dos seus bens, a sua vida material. É a área, irmão, aonde desestabiliza famílias.
Nós vemos hoje que famílias estão sendo desestabilizadas, famílias estão sendo desestruturadas por questão financeira, por questão material, de repente porque perdeu o emprego, de repente porque perdeu o carro, porque perdeu a casa, porque perdeu a moto, porque perdeu isso, perdeu aquilo. São questões da vida que deixam pessoas, deixam famílias desestruturadas, sem chão, sem saber o que fazer, né? Fiquei sabendo aí há uns dias atrás que por conta da pandemia, um empresário, ele acabou tirando a própria vida. Por quê? Porque ele estava sem poder pagar funcionários. Ele havia perdido parte da sua receita, ele não tinha como pagar funcionário, ele tirou a própria vida. Entre outras pessoas que a gente conhece, irmãos, que tem tirado a própria vida por conta da sua área financeira, tem desestabilizado, tem desestruturado pessoas, irmãos, não sabem o que fazer quando a sua vida financeira é desestabilizada, desestruturada. Essas pessoas tentam procurar daqui, procurar dali meios para sair das dívidas, para sair dos momentos difíceis financeiramente falando, e por não conseguirem, elas têm tomado decisões precipitadas, né? Tem tomado decisões que muitas vezes têm levado a sua família para o fracasso, tem levado a sua família para a derrota, para a destruição. Então são áreas, e essa é a primeira área que o inimigo entra na vida de Jó, é a área financeira, né? E nós vamos saber, eu não quero entrar em muitos detalhes, eu quero pontuar essas áreas, e domingo que vem, quem sabe, se Deus assim nos permitir, nós vamos estudar mais precisamente com detalhes cada área. Mas a área financeira, irmão, se você for parar para pensar, você não consegue muitas vezes dormir direito. Você vem ao culto e tem que pensar na dívida que você tem que pagar, no cartão de crédito que você tem que cobrir, no cheque que você soltou e você não sabe como, nem de que jeito você vai fazer para poder cobrir esse cheque. São questões da vida que fazem você perder o sono, são questões da vida que fazem você perder uma vida com Deus de repente. São questões da vida que te impedem de vir à igreja. São questões da vida que te perdem, que fazem você, muitas vezes, causa dentro da família, muitas, por exemplo, como discussões, né? Intrigas, brigas. São questões da vida que desestrutura a nossa área emocional, por exemplo. Né? Pessoas ficam extremamente abaladas porque não sabem como lidar com crise financeira, com dificuldade financeira. Elas não têm o que fazer, elas não sabem o que fazer, e por não saber o que fazer, elas se desesperam, elas se desentendem, jogam as culpas umas nas outras, e por isso se destroem. Então o inimigo, irmão, ele tem tentado entrar e tem conseguido êxito na vida financeira de muita gente, e tem levado muita gente para o fracasso, tem levado muita gente para o suicídio, tem levado muita família para a desgraça, para a desordem, para a derrota, para a destruição. Satanás tem conseguido êxito no século que nós vivemos. Então nós precisamos saber que se ele está entrando por essa área, nós precisamos fechar a porta. Não podemos perder a esperança, porque você pode até perder o teu carro, você pode até perder a tua casa, você pode até perder um bem material, você pode até não saber como que você vai fazer para pagar aquela dívida ou aquela conta muito alta que você tem no banco. Mas uma coisa você não pode perder: a tua vida com Deus, a tua fé, a tua esperança, a tua perseverança e o altar que você tem com Deus. Você não pode perder. Amém? Você não pode perder a sua credibilidade com o Senhor, né? Bem dizia Jó, ele dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve, ainda que a minha carne seja consumida nos meus ossos, eu verei a Deus. Em outra ocasião ele vai dizer assim: olha, há esperança para a árvore, ainda que ela seja cortada, ainda que ela seja queimada, o seu tronco no
pó, as suas raízes, ao cheiro das águas, crescerá, brotará e dará ramos novos. Então um homem que tem esperança, irmão, é um homem que sobrevive ao caos. Uma mulher e uma família que tem esperança em Deus, ela passa pela dificuldade, atravessa o rio da dificuldade, chega do outro lado. Porque a esperança no nosso Deus faz você chegar do outro lado. A sua perseverança faz com que você insista em vencer. E você não pode parar em meio às dificuldades. Crise financeira não pode ser obstáculo para a sua adoração. Você precisa entender que nenhuma crise financeira pode te impedir de que dos teus lábios surja uma palavra de adoração para com esse Deus. Nada pode ser obstáculo para a sua adoração. A Bíblia diz que mesmo assim, Jó adorava a Deus. Adorava a Deus. E uma das grandes características de um adorador é essa: ele não depende de circunstâncias. O adorador não depende de circunstâncias para adorar a Deus. Você não precisa estar bem para adorar a Deus. Você não precisa estar com a sua conta em dia para adorar a Deus. Você não precisa estar com dinheiro na conta para adorar a Deus. Você não precisa necessariamente estar com o teu carro com o tanque cheio, carro do ano, uma casa boa, né? Você não precisa, porque você, um adorador de verdade, como diz lá em João capítulo 4, 22, Deus procura os verdadeiros adoradores. E se você é um adorador verdadeiro, não são circunstâncias que vão fazer você adorar, mas é a presença do Senhor que te faz adorar. É estar na presença deste Deus que te motiva, que te leva a uma adoração íntegra, uma adoração reta, uma adoração verdadeira. É você dizer ao Senhor: Senhor, eu não te adoro por aquilo que o Senhor me dá, eu adoro porque aquilo que o Senhor é na minha vida. Jesus estava pregando, irmãos, logo após ele ter feito a multiplicação de pães, ele atravessou o mar da Galileia. Do outro lado tinha um grupo esperando ele. E esse grupo disse assim: mestre, o senhor, como que o senhor chegou desse lado? Aí Jesus olha para eles e diz o seguinte: vocês não estão me seguindo pelos milagres que eu estou fazendo, vocês estão me seguindo pelo pão que vocês comem, porque sabe que eu multiplico o pão, então vocês estão me seguindo por aquilo que eu dou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso para eles: vocês me seguem por aquilo que eu ofereço para vocês. Irmão, nós estamos vivendo uma geração de pessoas interesseiras, pessoas que servem a Deus muitas vezes por aquilo que Deus dá. Nós não precisamos servir a Deus por aquilo que Ele dá. Nós precisamos servir a Deus por aquilo que Ele é, porque isso que faz de você um verdadeiro adorador. Estamos vivendo, infelizmente, irmão, uma geração onde as pessoas estão vindo na igreja, e se elas receberem, elas continuam vindo. Se elas não receberem, elas deixam de vir, vão para outra igreja. Infelizmente, nós estamos vivendo há um tempo onde as pessoas, elas estão sendo convenientes. Aquilo que convém a mim, eu estou junto, eu estou perto, eu estou dentro. Mas quando o negócio já não está mais me favorecendo, eu vou embora, eu abandono, eu deixo para lá, eu pulo do barco, eu se mando. Deus está te chamando para ser um adorador verdadeiro, não por aquilo que Ele vai te oferecer. Porque afinal de contas, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. Precisamos entender a verdadeira essência de um adorador. E a verdadeira essência de um adorador não está nas coisas, mas está no Deus Todo-Poderoso, dono das coisas. Porque quando você adora a Ele, irmão, as bênçãos do Senhor, como diz lá no livro de Deuteronômio, elas te alcançarão.
Mateus, lá no livro de Mateus, Jesus vai dizer àquela multidão: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Ele está falando de comida ali, ele está falando de bebida, ele está falando de suprimento. Todas as demais coisas vão sendo acrescentadas na tua vida, mas primeiro, busca o reino de Deus. A crise financeira não pode te desestabilizar. A crise financeira não pode te impedir de ser um adorador. A crise financeira não pode te levar ao fracasso espiritual. Você não pode deixar de adorar a Deus porque você está passando problema financeiro, perdas materiais. Não, mas você precisa adorar a Deus por aquilo que Ele é na tua vida. Adore a Deus por aquilo que Ele é. A segunda área, irmão, que você vai encontrar comigo aqui, além da área material, da área financeira da vida de Jó, está ainda aqui no texto que nós acabamos de ler. Você vai ver a sua saúde. A Bíblia diz que a saúde de Jó, mais adiante você vai ler isso comigo, você vai ver que o corpo de Jó começou a se encher de feridas. E não só feridas, mas feridas purulentas. O que significa isso? Eram feridas com pus, eram tumores malignos. Todo o seu corpo se encheu de tumores. A Bíblia diz, você vai ler no capítulo 2, que o momento era tão angustiante, a sua saúde estava tão debilitada, a sua vida estava apodrecendo vivo. Lá no, se eu não me engano, no capítulo 7, ele vai dizer que da sua boca saiu um hálito podre, que nem a sua mulher conseguia ficar perto dele. Saiu tumores até dentro da sua boca. O seu corpo se encheu de ferida. Mas a Bíblia diz que ele não deixou de ser um adorador. Mesmo assim, isso não o impediu de ser um adorador. Mesmo com a sua saúde debilitada, mesmo no momento de crise na sua saúde, ele ainda não deixou de ser um adorador. A Bíblia diz que naquele momento, ele se assenta na calçada. E há quem diga que essas feridas, esses tumores, aferiram as extremidades, onde as suas, há quem diga que era tão triste aquela enfermidade, que até as suas unhas chegaram a cair, ele não tinha nem unha mais. Foi por esse motivo que ele se assenta na calçada, ele cata um caco de telha, porque ele não tinha como se coçar, e ele começa a coçar as suas feridas. E naquele instante, a sua esposa diz: ainda retém a sua integridade? Ainda continua íntegro, reto? Ainda continua temente a Deus? Amaldiçoa esse Deus, morre. Se entregue à morte. Não basta mais nada para você. Não lhe resta mais nada. Então a sua crise, a sua saúde sendo debilitada, fez com que aquele homem, naquele instante estremecesse. Mas uma das coisas, irmãos, que fez ele se prostrar, eu quero pontuar bem isso daqui. Uma das coisas que fez esse homem se prostrar, porque os seus bens, a sua saúde, o seu casamento, as suas amizades, mas isso daqui, irmão, fez ele cair no chão, fez ele cair em terra, quando ele ouviu o mensageiro dizer assim: olha, também este falava, versículo 18 do capítulo 1. Ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos, as tuas filhas, comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer a nova.
Naquele momento, do versículo 20, a Bíblia diz que foi nesse instante que Jó se levantou, rasgou seus vestidos, rapou sua cabeça, lançou-se em terra, se jogou no chão e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele instante, irmão, Jó não estava agradecendo a Deus pelo que tinha acontecido. Não era, mas era um louvor a Deus quando ele disse assim: Deus me deu, porque ele entendeu que aqueles filhos, quem ele deu? Os filhos. Ele entendeu que aqueles filhos não eram dele naquele instante. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi nesse instante que foi o de mais abalo para a tua vida, porque foi nesse instante que ele caiu por terra. Sabe, uma das maiores crises da nossa vida é quando os nossos filhos são atacados. É quando os nossos filhos são alvo do inimigo para a família. Há quem diga dentro de ditado popular: mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Filhos, a Bíblia diz que são herança do Senhor. Diz no Salmo 127, por exemplo. No Salmo 127, eu gosto muito desse salmo. Mas o salmista diz assim, versículo de número 3. Ele diz: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, onde a nossa juventude está sendo alvo do inimigo. Onde Satanás está destruindo a nossa juventude. Destruindo com muitas coisas. Destruindo com drogas, destruindo com bebidas, destruindo com prostituição. Jovens estão morrendo prematuramente. A nossa geração está sendo corrompida, porque o inimigo sabe, irmão, ele sabe desestruturar uma família. Ele sabe abalar a sua vida. Ele sabe muito bem a área frágil, aonde você fica abalado, onde você fica desestruturado. E filhos são a área onde mais o inimigo tem atacado. Por incrível que pareça, estude a Bíblia que você vai ver o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que no tempo de Moisés, aquele grande faraó fez uma matança para os filhos, os primogênitos. Ele matou tudo quanto foi criança que nascesse, homem. A Bíblia diz que ele dizia para a parteira o seguinte: todo menino que nascer homem, mate. As meninas deixa viver, mas os meninos mate. A Bíblia diz que aquelas parteiras, elas temiam a Deus. E por elas temerem a Deus, elas chegavam e elas não tinham coragem de matar as crianças. Faraó questionou aquelas parteiras, dizendo: por que vocês não estão fazendo o que eu estou mandando? E elas davam, e elas diziam assim: olha, quando a gente chega, as hebreias, as mulheres, elas eram vigorosas. Quando a gente chegava, a criança já nascia, não tinha como. E a Bíblia diz, irmão, olha que interessante, a Bíblia diz que por causa disso, Deus favorecia as parteiras, dava família para elas, prosperava aquelas mulheres, porque elas não faziam o que Faraó queria, que era matar as crianças. Por elas não matarem as crianças, por elas não abortarem aquelas crianças, elas eram favorecidas por Deus, e Deus abençoava aquelas parteiras. O que eu aprendo com isso? Quando nós favorecemos a nossa juventude, quando nós alimentamos a nossa juventude com as coisas de Deus,
nós somos abençoados. Deus te favorece. Deus te galardoa. Jesus disse, quando os homens queriam impedir que as crianças viessem ao templo, os discípulos estavam impedindo as crianças, não, fica da porta para fora, por favor, falava para as crianças. Jesus olhou aquela situação e disse, não, deixa entrar as criancinhas, porque é delas que é o reino de Deus. A Bíblia diz, irmão, que no tempo de Jesus, a Bíblia diz que Herodes se levanta também como um enviado de Satanás para matar crianças. E houve uma grande matança naquele lugar, onde quase, porque a gente sabe que, né, Deus tinha um plano maravilhoso para Jesus, quando em sonho disse para José, fuja, saia daqui, vá para outro canto. E aí Jesus, juntamente, né, aquele menino ainda criança, né, vá para que aquele menino não viesse morrer. Então a gente sabe que é um dos maiores alvos do inimigo na família, é as nossas crianças, é a nossa juventude. A Bíblia fala, irmão, que as crianças, os jovens, existem jovens na Bíblia que foram alvos do inimigo para desestruturar a família. Não sei se você se recorda, mas a casa de Eli, por exemplo, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eram 2 jovens sacerdotes. E esses 2 jovens, eles traziam vergonha para o pai. Eles envergonhavam o pai. A Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, que esses jovens faziam orgias dentro do templo. A Bíblia diz que esses jovens eram uma vergonha para suas famílias. E quantos jovens hoje, irmãos, está trazendo vergonha para os teus lares? Estão sendo porta de entrada para que o inimigo entre nos lares. No Salmos 127, que você acabou de ler comigo aqui, tem um detalhe muito interessante. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, está no versículo 5. Não será envergonhado. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Deixa eu contextualizar isso daqui. Quantos jovens, irmão, estão trazendo muitas vezes vergonha para as suas famílias, para os seus pais? Porque quando chega o acusador na sua porta, faz você passar vergonha. Quantos jovens têm feito famílias passarem vergonha, pais passarem vergonhas? Quantos jovens? Por isso que a Bíblia vai dizer: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não venha se desviar dele. Então, quando o salmista está dizendo, feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era o lugar onde se colocava as flechas. Feliz este homem que tem muitos filhos. Ele vai dizer assim, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ou seja, por quê? Porque ele tem herança, ele tem como lutar, ele tem filhos ao lado dele. Nós precisamos trazer os nossos filhos para o nosso lado. Porque se você não investe nos seus filhos, o mundo vai investir. Se você não traz os teus filhos para perto de você, o mundo vai querer levá-los para longe de você. Se você não investe neles, o mundo vai investir. Por isso que os filhos estão sendo alvos. O inimigo está de todas as maneiras e de todas as formas lutando contra as famílias, e ele está conseguindo êxito através da nossa juventude. Quantos filhos que não estão mais respeitando pais? Essa geração é a geração da falta de respeito às autoridades, porque perderam
o princípio da autoridade, o princípio da obediência, o princípio da submissão. Não sabem mais o que é isso. Estão se desgarrando, estão achando que é dono do próprio nariz, estão abandonando os lares, quebrando a cara, se destruindo, e o inimigo está fazendo o que ele quer. Então essa é uma das áreas onde Satanás está entrando, nas casas, nas famílias. Outra área muito interessante é o casamento, irmão. Satanás está entrando nos casamentos, né? A Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 18, e o versículo de número 22. Aleluia. Que quem encontra 18, 22. O salmista diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, alcançou benevolência. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com dureza. Mas o que acha uma esposa, acha o bem, alcança benevolência, alcança a bondade de Deus. O que acha uma esposa, acha o bem. Está falando do homem que valoriza a sua mulher, que encontra na sua mulher, e ele vai encontrar o favor de Deus, vai encontrar a benevolência de Deus. Também lá no livro de Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 4, ele vai dizer assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Seja íntegro, seja reto, continue sendo fiel a essa pessoa que você tem do teu lado, para que o inimigo não entre por essa porta e não destrua o teu casamento, não destrua a tua união, a tua comunhão com aquela pessoa que Deus colocou do teu lado, ou que você escolheu para estar do teu lado. Não permita que o inimigo entre por essa porta. E por fim, a última área, vou falar de 5. Essa última área que o inimigo entrou na vida de Jó, a sua amizade. Se você ler lá comigo, os seus amigos, do capítulo 4 em diante, começaram a acusá-lo. Começaram a dizer que Jó estava enfrentando aquela situação, porque estava em pecado. Os amigos se afastaram deste homem. As amizades, irmãos, ela desestrutura famílias. Muitas vezes uma amizade que muitas vezes não é verdadeira, porque muitas vezes pessoas são seus amigos. Ela é teu amigo enquanto você é alguma coisa, enquanto você tem alguma coisa, enquanto você oferece alguma coisa. Mas no momento em que você está na pior, no momento em que você está sem nada, no momento em que você está no fundo do poço, é aí que você vai saber quem são os seus verdadeiros amigos. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios: há amigo mais chegado do que irmão. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 15, 13, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua própria vida pelo teu irmão. Amizade verdadeira não se acha em qualquer esquina. Cultive a sua amizade, mas não permita que a amizade que você tem, ela tire você do altar de Deus. Não deixa que nenhuma amizade te afaste de Deus. Sabe aqueles amigos que querem te levar para a bebida? Não são seus amigos. Aquele amigo que oferece um cigarro para você, não é teu amigo.
Aquela pessoa que se diz teu amigo, quer fazer um churrasco na tua casa, entra dentro da tua casa, invejoso, começa a cobiçar aquilo que você tem, não é teu amigo. As más companhias, como dizia o apóstolo Paulo, corrompe os bons costumes. Quando você começa a andar com gente invejosa, com gente que muitas vezes quer o teu mal, às vezes não fala para você, mas ela quer o teu mal, se diz teu amigo, mas por trás é teu inimigo. Se afaste dessas pessoas. Não permita que as más companhias venham corromper os teus costumes diante de Deus, a tua integridade. Não permita que essas pessoas tirem você do altar. Você não pode se afastar do altar de Deus. Quando você chega no último capítulo de Jó, irmão, Jó inicia sendo sacerdote do teu lar, da tua casa, oferecendo a Deus sacrifício pela tua família, pelos teus filhos. Quando no último capítulo, no capítulo 42, ele termina sendo sacerdote dos teus amigos. Deus fala para ele, ou melhor, Deus fala para os amigos dele: vocês querem ser abençoados? Vocês querem receber alguma coisa de Deus? Pega a oferta, leva para Jó e fala para Jó oferecer em sacrifício, porque é só por intermédio dele que eu vou abençoar vocês. Sabe, irmão, no final das contas, aqueles amigos que acusavam, que apedrejavam, que caluniavam, que diziam que ele estava naquele estado, que diziam que estava passando aquela situação porque estava em pecado, porque estava isso, aquilo, aqueles amigos recorreram a Jó, foram até ele, para pedir ajuda, para pedir conselho, e para que ele oferecesse a Deus sacrifício. E Deus disse assim a Jó: então respondeu o Senhor a Jó: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos são frustrados. Eu te conheci de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Versículo de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos teus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto possuía. Então vieram a ele todos os teus irmãos, todas as tuas irmãs, todos quanto Dante conheceram, suas irmãs, comeram com ele em sua casa e condoeram dele. Assim, versículo 12, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e também teve ele outros 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome, e foi falando o nome dos filhos. O que Deus fez com ele? Deus abençoou Jó 2 vezes mais do que ele começou a caminhada de vida dele, do que ele tinha. Deus abençoou. Irmãos, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a minha estrutura. Salmo 89, 47 diz que Deus lembra como é breve a nossa existência. Salmo 78, 39 diz que Ele lembra que nós somos carne, vento que passa e não volta. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, não destruídos. Nada pode roubar o altar que está diante de você. Nada pode roubar a adoração que está nos teus lábios. A Bíblia diz, irmãos, 1 Coríntios 10, 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que
você seja tentado além das suas forças. Entenda, nada que você enfrente é maior do que a tua capacidade. Lembrando que a capacidade que você tem vem de Deus, porque é Deus quem te capacita a enfrentar aquilo que você está enfrentando. Mas não abandone o altar, não abandone a adoração, continue adorando. Vamos se colocar de pé, continue adorando, continue adorando, continue adorando. Eu não sei quais são as suas perdas, eu não sei o que você perdeu, mas Deus te conhece, Ele sabe da tua capacidade, Ele sabe da tua integridade, Ele sabe da tua fé. Ei, irmão, nós não precisamos falar para Senhor, o Senhor conhece a minha fidelidade. Não, irmão, Deus conhece, Deus sabe que você é fiel, Deus sabe que você é íntegro, Deus sabe que você tem boas intenções do coração. Ele não quer que você abandone o altar, porque ainda que o inimigo tente entrar na tua casa, na tua família para destruir, não abandone o altar, não abandone a adoração, porque é isso que o inimigo quer que você abandone a adoração. Ele quer roubar a adoração dos teus lábios, ele quer fazer você se distrair com outras coisas, ele quer fazer você se preocupar, quer fazer você ficar ansioso. E o apóstolo Pedro havia dito: não andei ansiosos, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Vamos estar louvando? Oh, aleluia, Jesus. Ai, querido, nós te adoramos. Você que está aí na tua casa, eu não sei quais são as tuas perdas, eu não sei o que você tem perdido, mas uma coisa eu digo para você: não perca a tua fé, não perca a tua esperança, não perca a tua convicção no Deus Todo-Poderoso, porque em breve, no tempo oportuno, Deus vai te exaltar. Aleluia. Você não adora a Deus por aquilo que Ele dá, você adora a Deus por aquilo que Ele é. Basto e decanta na braçuda. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu sou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vai dizer assim, ó: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Fala assim: eu aprendi a te adorar pelo que é. Oh, glória a Deus. Ele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se não der certo, não abandone o altar. Eu não adoro pelo que não abandone a adoração, porque você não adora Ele por aquilo que Ele dá. Você não adora Ele pelos bens materiais. Você adora Ele por aquilo que Ele é na tua vida. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, haja o que houver, haja o que houver, sempre será Deus. Sempre será Deus. Se Deus
Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. nós vamos embora para o nosso lar, nós vamos para a nossa casa agora. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Oh Deus, abençoa esta casa, Senhor. Abençoa esta família, meu Deus. Abençoa este lar, Senhor, que esteve neste momento nos ouvindo, nos assistindo. Pai querido, nós precisamos aprender o princípio da adoração. Precisamos aprender que não temos que nos afastar do altar de Deus. Não podemos deixar que a nossa fé seja abalada, que a nossa vida espiritual seja desestruturada pelas coisas desta vida. Como dizia o apóstolo Paulo, nenhuma circunstância dessa vida é maior do que a glória que nos espera. Nós sabemos que nenhuma aflição deste mundo é comparado ao que nós temos esperado do Senhor. Aleluia. Oh Santo. Ei querido, existe uma glória te esperando. Não se acovarda não. Não abandone o altar. Não abandone a sua integridade. Não abandone a tua fidelidade. Não abandone a tua vida com Deus. Não abra mão do teu lar. Não abra mão da tua família. Deus vai te dar a vitória, aleluia. Você não precisa adorar a Deus enquanto as coisas estão bem para você. Você tem que adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Honre a Deus, honre a Deus, adore a Deus, adore o Senhor, porque Ele é fiel, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos embora para a nossa casa. Desde já eu quero agradecer a todos, a presença de todos. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, amém? Pastor Fábio, obrigado no nome de Jesus, estamos juntos, né? Os irmãos estão aí, que estão nos auxiliando aqui na live. Deus abençoe a todos no nome de Jesus, né? Ao final nós vamos continuar orando aqui, mas eu quero agradecer você que está aí do outro lado da telinha. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, amém? Deus quer nos ensinar a cada dia a viver no altar. Não abandone o altar, não abandone tua família, não abandone, né, o que Deus tem para você. A promessa dele é maior do que tudo nessa vida. Deus abençoe tua vida no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos. Todos em nome do Senhor Jesus digam amém. Se Deus é por nós, ninguém, porque vencemos com